conexão, gente, deu uma caída, mas já estamos na área, hein? Vamos lá, vai convidando o pessoal aí, vai chamando a galera. Isso. Caiu, mas ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo é assim mesmo. Cadê, Rafa? Deixa eu ver se agora você vem, Rafa. Tô te chamando aqui, hein? Ver se vai rolar aí agora. Fala, Cleitão. Boa tarde. Tudo bem? Oh, agora foi, hein? Aí sim, cara. Cara, foi muita emoção do vídeo na hora que eu falei que eu fiz luzes. Sim, sim, sim. Aí... Ó, desabou, né, cara? Ai, Jesus. Aquilo E que aí, você meu falou, parceiro? né? Aquilo que você falou ali. Bom, primeiro, boa tarde a todos aí, as pessoas que estão entrando. Cara, tô muito feliz de estar aqui com você, cara. Você é uma pessoa muito abençoada, cara. Eu tô muito feliz. E aquilo que você falou, Você que é cara, especial, mano. você deu a ênfase aí, as luzes, cara, derrubou, deu um ziriguidum aí, cara. Meu povo, vai chegando aí. Para quem não conhece, esse é o Rafael Maragno. Aqui tem uns alunos aqui, ó, ex-aluno, aluno, Oh, que pessoal aqui de legal. registro. Eu vi que sua Show. esposa está Minha conectada esposa, aqui. minha sogra, também tá aí. Oh, não, sua sogra também tá aqui? Tá, lógico, minha Calma sogra é aí que bênção. eu vou ligar para minha sogra. Eu vou ligar para minha sogra. Não, se a minha Faz sogra isso. não me assistir, cara, tá de brincadeira. Eu falo, a Ai, minha que sogra bênção. mudou aqui para região, né? Ela veio morar aqui perto da gente. Que legal, cara. Fazem poucos meses, se eu não me engano, 2 meses aí. Tanto que a minha esposa correu lá agora para ajudá-la, porque foram montar uns armários lá, né? Mas senão eu ia fazer uma participação especial, chamar Ela mudou aí a minha perto de esposa você aqui. aí? Mudou perto de você? Pertinho, cara. Oh, Graças a Deus. meus sentimentos, cara, pra você. Né, minha sogra é gente boa demais, cara. Nossa, é uma brincadeira. benção na nossa A minha, vida. a minha sogra também, Agora a gente graças tá a esperando Deus. meu pai, né? Esperando É meus mesmo? pais. Meus pais estão vendendo lá, vamos ver se vem pra cá também. Que legal, cara. Vai ser um nepotismo violento nessa cidade, hein, cara? Vixe. Boa Ai, ai, ai. tarde aí, Ju. Tudo bom, Ju? Oi, Gente, ó, pra minha quem não filha tá na conhece área aí, aqui, ó, rapaz. Que tá isso? na área também? Minha filha Danilão, também. fala Danilo. Ana Clara. Eu falo que live pessoal, assim, a gente pode dar boa tarde pra todo mundo, né? Quando é live profissional, a gente não pode, não. Mas, gente, ó, Rafael é professor lá na Faterge, né? Além de ser um bom vendedor, vende, tem uma lábia para vender. Rapaz, aí Se você sim. quiser cadeira, você fale com ele, tá, gente? Ai, Mas ai, eu ai. quero dizer que, além de tudo isso que ele faz, né, o importante é quem ele é. Então, nós, graças a Deus, o Senhor nos apresentou É e a verdade. gente firmou uma amizade, assim, maravilhosa, né? É Eu verdade, é sempre falo verdade. aqui em casa que o Rafa toca no meu coração quando ele posta as mensagens dele. Essa Puxa. semana a gente se falou aí 2 vezes, né? E Sim. assim, até a minha esposa falou: Nossa, foi bom você conversar com o Rafa, né? Você saiu tão alegre. Cara, é uma alegria, parece que a gente se conhece há tantos anos, né? Parece, realmente, meu irmão, realmente. E tudo isso é Deus, né, cara? Eu falo É, que Deus é maravilhoso. Quando ele fala que nós somos um em Cristo, é isso aí, cara. é isso aí. Você sabe que a gente já tinha uma certa amizade na Faterge, né? A gente batia bola de vez em quando. E quando você soltou o proverbiar lá, vamos proverbiar, cara, aquilo veio uma flecha dentro. Falou, não, você vai fazer também. Né? Independente do que acontecer, você vai fazer. E isso foi uma bênção, cara, porque além de ter mudado o meu cotidiano muita coisa, até me expor como eu estou aqui agora, eu faço isso muito pouco, até propriamente na Faterge, eu apareço muito pouco, né? E, cara, além de mudar isso, trouxe essa nossa amizade, cara. Isso me impulsionou de uma maneira muito, muito legal. Foi muito, muito gostoso. Tem sido muito gostoso. Ainda não terminou, graças a Deus. É isso aí, é isso aí. Não, tem muito projeto pela frente aí, Exatamente, né? exatamente. Pessoal, toca nesse aviãozinho aí, ó. Vai convidando a galera aí.
Tá, vamos lá. Hoje aqui, para quem não escutou aí os stories, não passou as semanas conosco, nós iniciamos o mês de julho falando de provérbios, né? Foi algo que o Senhor tinha falado ao meu coração, e assim, conversando com a minha esposa, conversando com as pessoas mais próximas, cara, assim, vai cair julho são 31 dias, nós temos 31 provérbios. Eu acho que dá para a gente meditar na palavra e todo dia incentivar as pessoas que nos acompanham. Sim, e claro, né? Sempre vai ter uma palavra, porque a palavra é viva, né, Rafa? Sim, então, assim, exatamente. sempre vai ter algo que salta aos nossos olhos. E assim, eu acho mó barato quando você começou a fazer com a gente aqui. Algumas pessoas me mandavam muito no privado, mas quando eu vi você postando, fazendo os vídeos, simplesmente mostrou o quão viva é a palavra. Porque Exatamente. a gente lê o mesmo texto no mesmo dia, sim. mas coisas falaram a mim diferente, outras coisas falaram a você diferente, né? Isso mostra que o nosso contexto influencia, o nosso espírito influencia, né? Sim, as nossas emoções. Olha que show, né? Então hoje, galera, para quem está acompanhando aqui, a gente vai fazer um fechamento. Então é um bate-papo super despretensioso. A gente vai tomando o nosso café da tarde. Eu tô aqui com a minha bênção dos Deus. Aqui, aí, ó. Aqui tem que ser jarra, rapaz. Então, eu vou falar aí sim. Você sabe que uma coisa importante de provérbios, principalmente assim, a gente está acostumado com leitura excessiva, tenta ler todo dia, mas eu era muito fracão no livro de provérbios. Vou confessar isso para você. E ele me trouxe, porque geralmente, a gente pega partes isoladas sempre para trabalhar, né? Nunca consegue debruçar e trabalhar e esmiuçar o livro, né? E isso foi muito importante para mim, cara. Foi muito importante ter esse lado de conhecer mais tudo o que está acontecendo naquele contexto ali da escrita, que demorou tantos anos para acontecer, né? E foi fantástico para mim isso. Até os tapas na cara também, toda hora, né? Vários. Versículo 20, ajustando vários, a nossa vida. Isso que é importante, né? Eu sempre compartilhamos alguns, né? Exatamente. Eu sempre falo quando eu estou falando de Cristo para alguém, ou quando eu preparo alguma coisa para alguém, que primeiramente aquilo falou conosco, né? Aquilo saltou, igual você usou um termo muito legal, saltou aos nossos olhos, invadiu a nossa mente, o nosso coração, trabalhou, ajustou coisas dentro de nós para que nós pudéssemos transmitir a mensagem depois, né? Então isso foi muito profundo, cara. Foi muito delicioso fazer. Ô, Rafa, sabe o que eu achei legal, assim? Não sei se aconteceu muito com você, mas eu percebi muito. As pessoas que seguiam você começaram a seguir a mim. E assim, a gente começou a trocar ideia mesmo, né? Sim, sim. O rapaz aí da Rafa, do Altos, lá, como é o nome dele? O Rafael, meu xará. O Rafik. Nossa, cara, gente boníssima, né? Eu dei o livro seu para eles lá, tal, eles ficaram muito felizes, cara. Foi muito legal, cara. Foi muito legal mesmo. Nossa. Ó, o pessoal falou que travou aqui. Destravou aí, Danilo. Confirma se destravou aí, irmão. Que aqui eu tô vendo o Rafa de boa. Vê aí. Eu também tô ouvindo o áudio, tá tudo perfeito. Beleza. Bom, vamos lá, né? Vamos pro fight aqui, como eu digo com meus alunos. Eu falo, galera, agora é fight. Bom, eu queria dizer para vocês assim, gente, provérbios, né? Por que provérbios? Por que o livro de provérbios? Tá? Eu gostaria de contextualizar com o provérbio de número 1. Inclusive foi um provérbio, assim, o versículo que saltou muito aos meus olhos quando eu comecei esse projeto, né? Ele fala assim, ó, Provérbios 1:3. A sua finalidade, olha a finalidade do livro, tá? A sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplina, bem-sucedida e ajudá-los a fazer o que é certo. Olha a ética aí, ó. Justo e imparcial. Quando a gente fala de justiça, né? Puxa. É uma complicação gigante, né, Rafa? Porque eu sou justo. Cara, nós não somos justos, né? Nós somos terríveis. Sim. Exatamente. Nós somos pecadores, limitados. Sim. Cara, uma coisa que o pastor fala muito é que nós somos o vermezinho de Jacó. Não tem muito para onde correr. Sim. Mas quando o livro de Provérbios traz essa questão da justiça, a gente só pode ser justo, né, em situações
que a ordem correta precisa ser restabelecida. Ou seja, eu só coloco a minha justiça quando alguma coisa que estava no nível certo foi perturbada. Então, alguma coisa desalinhou e aí eu preciso decidir. Né? Então, olha a sabedoria desse livro. Né? É um modo de vida. Né? Eu digo que Provérbios, cara, nos chama para um modo de vida, mudança de caráter. Exatamente. Não é simplesmente uma reflexão. Ai, gente, hoje vai chover, amanhã não vai chover. O livro de Provérbios, ele fala de pai, dá conselho para o pai, para o filho, para o líder, para a esposa, para a sogra, para o nosso trabalho, para o nosso estudo. Exatamente. Pensa num livro completo. Então, assim, acho que começar com Provérbios foi essa alegria do coração. E como disse o Rafa, a gente apanhou muito também. Né? Bastante. Bastante. Você não tem a dúvida disso. Sim. O nosso coração é terrível. Né? Sim. Então, assim, eu gostaria de dar o pontapé inicial aí, qual é a finalidade do livro, né? Não sei se o Rafa quer complementar alguma coisa. Não, eu olhando isso que você falou, a gente vai analisar essa ideia de sabedoria, né? Muitas vezes a gente adquire tanta coisa ao longo da nossa vida, mas as coisas de Deus, elas passam despercebidas, né? E uma coisa importante que eu notei já de cara, assim, que a gente vai olhando o livro e tal, é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai falar assim, a Bíblia é um livro de redenção. É claro, Deus criou o seu povo e redimiu o seu povo, tá tudo certo. Só que existe um código moral de ética para você viver. Existe um novo nascimento, você precisa se transformar. E aí Provérbios entra e fala assim, puf, ó, esse é o jeito. Então, se você pega o avô falando para o pai e a mãe falando para o filho, e você vê um contexto familiar, você vê uma herança espiritual sendo passada, e aí a gente olha para as nossas famílias hoje e fala, pô, mas e aí? Eu preciso me inserir nesse contexto. Eu preciso começar a trazer e repassar essa herança para as outras pessoas, né? E, cara, é muito profundo isso, muito profundo, né? É um legado, né, Rafa? Um legadaço. Cara, é muito profundo. E eu falo isso com os meus alunos, sabe, cara? Eu falo isso com as pessoas que a gente tromba na rua, né? Essa semana mesmo, alguém me ligou aqui, não vou lembrar quem foi, e falou assim, Edson, eu tô sentindo isso, tava, cara, guarda teu coração. Né? É muito do que o... Aliás, tem uma aluna aqui, ó, se ela comentar aí, ela vai falar, quer ver? Ó? Acho que a Simoni tá aí. Simoni, ela sempre lembra, professor, o senhor sempre fala pra gente acalma o coração, né? Exatamente. E é verdade, porque os alunos, professor, eu não entendi essa matéria, não entendi esse conceito. Gente, acalma o coração. E aí vem o Provérbios 2, né, cara? Foi aquilo que saltou muito para mim, com certeza para você também. Sim. Né? O 4, que fala acima de todas as coisas, aquilo que você tiver que guardar, guarda o seu coração. Guarda o teu coração. A gente acha, às vezes, que o coração é só um órgãozinho que bomba, né? Sim. Até a gente, aqui na escola dominical, aqui a gente sempre fala, gente, para o judeu, mente e coração é uma coisa só. Uma coisa mente e só. Coração é um trem só, né? Sim. Então, coração, esse coração, ele é um termo muito importante no Antigo Testamento, né? Na antropologia bíblica. Olha lá a faterja. Exatamente. Né? Ele controla o corpo, mas ele está controlando expressão facial, ele está controlando a nossa língua, está controlando os nossos membros, né? Ontem meu filho, olha os cachorrinhos brincando aqui. Ontem meu filho falou um negócio aqui, falou, ô pai, e o que eu faço? Falou, filhão, seguinte, eu também tenho raiva que o computador dele não funcionava. Ixi. Ai, pai, eu tô com raiva que o computador não funcionou. Eu, filho, eu também fico com raiva. Agora, a gente precisa se submeter a quem? Submeter a Deus. Porque se eu deixar o meu coraçãozinho irado, vai ser terrível. Ninguém segura. Então, assim, o coração, gente, ele por isso que é mente e coração, uma coisa só. O coração, ele pensa, o coração reflete, o coração pondera, tudo isso para o judeu, né? Então, mente e coração é uma coisinha só. E claro, gente, é uma fonte de vida emocional, intelectual, moral, religiosa. Por isso que eu preciso guardar esse trem. Exatamente. Né? Você sabe que a gente já falou sobre esse assunto, nós que lidamos muito com essa ideia do aconselhamento, né? E a primeira coisa que salta e que a gente precisa entender, eu até escolhi no número 3,
Eu escolhi o 1 e o 2 que fala, filho, não te esqueças dos meus ensinos. Então a receita é guardar na mente. Para a mente poder processar e falar, não, peraí, mas o que eu estou pensando sobre esse assunto? O que eu acredito sobre esse assunto? E aí ele vai transpor para as minhas emoções. E Provérbios faz isso, a todo momento. É conselho em cima de conselho, batida em cima de batida. Vou até terminar, ó. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Mas como que eu vou guardar nas minhas emoções? É mente. Eu preciso guardar na minha mente. Aí eu falo que sempre é uma linha de ida e volta, né? Porque, mas como que eu guardo se eu não leio? Não tem como. Não tem como. Então o exercício. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Exatamente. Então por isso que eu sempre vou indo, aí na hora de voltar. Mas se você não lê, você não guarda, porque você não tem informação nenhuma sobre o assunto. Você não consegue crer sobre o assunto, né? Ler, ouvir, né? Fazer o que a gente está fazendo aqui, prosear, não é verdade? Puxa vida. Aqui o pessoal tá aqui, a Simone escreveu mesmo, olha lá, um tapa com luva de pelica, é isso mesmo, Simone, Provérbios é um tapa com luva de pelica. Exatamente. Porque ela tá o tempo todo falando assim, cara, puxa a nossa orelha, né? Você não entendeu ainda? Você não entendeu ainda? Sim. Eu não sei, qual a idade dos seus filhos aí, Rafa? O meu menino tem 3, o Rafaelzinho, e a Ana Clara vai fazer 14 agora em agosto. Tá mais eu tô com o Gabriel já, aqui. Tá mais velho que eu, tô com o Gabriel com 20, né? O Gabrielzinho tem 20 e o Vinícius tem 12. Puxa vida. E aí, cara, algumas passagens de Provérbios, eu parecia Deus falando comigo, né? O que a gente fala com os nossos filhos. Sim, sim. E é o que você acabou de dizer aí. A sua palavra agora faz isso aí. Abre o ouvido. Não é assim? Não parece que Deus está falando isso pra gente o tempo todo? Sim, o tempo todo, o tempo todo. Edson, abre o ouvido. Olha aqui, ó, eu amo você, né? Eu te amo, eu tô exortando você. E a exortação, às vezes, ela causa dor, né? Porque às vezes ela vai na contramão do que o meu coração quer para aquele momento. Mas o que Deus quer não é o momento, né, cara? Deus está olhando lá na frente, né? Está olhando a eternidade. Está cuidando de tudo isso, né? Você sabe que depois que eu passei a estudar mais, a ler mais, você consegue entender o quanto você é pobre espiritualmente, né? Essa é a pegada, né? E, cara, às vezes eu cometo umas injustiças assim, e aí passa, né, cara? Eu me arrependo, eu até choro, sou muito chorão, né? E aí eu falo, cara, como é que eu pude fazer isso aí? Aí, cara, o Espírito Santo trabalha. Ele fala, Rafael, olha para tal texto assim, ó. E aí eu falo para minha esposa, eu falo, puxa vida, se eu não tivesse lido, se eu não tivesse me aplicado, eu não teria esse respaldo. Eu teria de outra forma, porque Deus cuida de nós. Mas vem de uma maneira nítida o Senhor falando, né? Pô, ó, você agiu com injustiça assim, você fez daquilo outro, você de repente se alegrou com certa situação que não é para você se alegrar. E eu vou até citar o 6 agora, porque eu escrevi quase uma enquete no 6, né? Que de 6 a 11 da formiga, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Porque essa é uma das coisas que eu mais enfrento quando eu vou falar, cara, você precisa ler, você precisa fazer isso. E as pessoas, nossa, cara, passou batido. Tudo bem, hoje passou batido, mas não deixe passar amanhã. Não deixa perder de vista. Porque esses versículos, toda essa produção que você está trazendo para sua mente, vai te sustentar. Então vai ter com a formiga, o preguiçoso. Essa é a ideia. Mas, ó, você falou do 6 aí, o 6 foi uma coisa que olha, para postar foi bem complexo, sabe por quê? Eu gosto de escrever, né? Eu gosto de ler muito, mas eu gosto de escrever também. Aliás, todo lugar que você vai aqui na minha casa, cara, minha esposa fica assim, Edson, você esqueceu um dos seus cadernos aqui. Né? Nossa, que legal. Então, eu tenho um caderno aqui que é do trabalho, né? Do meu trabalho, tem um caderno que vem na mente, são os insights. Ó, tô com um caderno falando com você, tô com um caderno, tá vendo? Eu tô com a minha colinha aqui no computador. Minha colinha. E, cara, todas as vezes, e como a gente faz aconselhamento, né? Já que você citou aí,
todas as vezes que a gente faz o aconselhamento... Ó, a Simone colocou aqui, ó, por isso que vocês são amigos. Você é chorão também, professor. Eu sou mesmo. Olha lá. Eu choro por qualquer... Cara, eu choro na sala de aula, eu choro aqui, eu choro... É terrível. Eu choro assistindo então, os vídeos, pra você ter uma ideia. Só pra você ter uma ideia. Assistindo desenho, né? Então, cara, autoavaliação. Todas as vezes que alguém fala, professor, eu preciso mudar, Edson, eu preciso mudar, Edson, eu preciso agir diferente. A primeira coisa que eu falo para ela é, se autoavalia. Quem é você? Olha para dentro. Sim. Ai, professor, eu estou com um conflito. Eu dou aula de gestão de conflitos, né? Dou aula de comunicação, dou aula de gestão de conflito. Professor, estou com um conflito no meu trabalho, estou com um conflito na minha casa, estou com um conflito com a minha mãe. Essa semana ligou um aluno aqui chorando. Professor, não consigo falar com a minha mãe. Né? Briguei com a minha mãe. Falei, então, primeira coisa, pede perdão para a mamãe, porque esse negócio de filho brigar com a mãe, ficar de bico, não está certo. Sim. Mas, ó, autoavaliação. Olha para dentro. Sim. Porque muitas vezes os nossos conflitos é falta de humildade. Né? Nossa, os nossos conflitos, cara... É orgulho, com certeza. É orgulhaço. É ego, né? Então é ego. E aí eu sempre falo, gente, é melhor você ter paz do que você ter razão. Com certeza, com certeza. Eu tô lendo outro livro aqui para falar dos encontros de casais. Cara, assim, é cada coisa que você lê e é verdade. Sim, né? sim. Se eu não olhar para minha esposa e numa discussão, que a gente tem, todo casal tem as suas discussões. Sim, com certeza. E se eu não olhar o amor que eu tenho por ela e o quanto eu preciso levá-la a Cristo, meu irmão, é fight o tempo todo, porque eu vou querer ganhar sempre. Com certeza. Né? E o livro fala assim, ó, geralmente quem ganha a briga se distanciou de Cristo. Porque bateu o pé até o fim, né? Eu quero ter razão, né, cara? Eu quero ter razão. Então, falar do pecado do outro não apaga o nosso. Exato. Puxa vida. Pelo contrário, aumenta, eu acho só, né? Você sabe que você falou essa parte de olhar para dentro, né? Eu amo, qualquer oportunidade que eu tenho, eu cito o Salmo 42. Porque Davi está vivendo uma situação tão incrível ali, sendo perseguido, diz que as lágrimas dele são o seu alimento, né? Que ele não está conseguindo mais poder ir à casa do Senhor. E aí, de repente, ele começa a ter um diálogo consigo mesmo, né? E ele vai falar, no versículo 5, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí, automaticamente, ele já começa a responder e já começa a melhorar, ele já começa a trazer confiança. Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Cara, esse é o remédio para a nossa vida. Esse é o remédio. Cara, eu ainda o voltarei. Olha lá. Então, cara, esse salmo é muito profundo. Davi vive coisas do céu ao inferno com muita facilidade, porque ele é um escolhido, né, cara, para poder fazer coisas incríveis para o povo de Deus, mas também ele é humano, né? Então ele se mete em cada fria, cada coisa que acontece, e aí ele começa a ter um diálogo consigo mesmo, para tentar escapar disso. E essa autoanálise que é difícil para a gente fazer, mas que é a trocar hábito. Todo dia tentar fazer de alguma forma, melhora a nossa vida com Deus, né? Reconhecer que nós somos falhos, né? Reconhecer a nossa pequenez, querer ser aquilo que a gente não é, só vai trazer mais conflito para nossa mente. Sim, né? Muito mais conflito, com certeza. São os conflitos internos. Ai, professor, eu estou sempre aqui gerando briga, eu estou sempre aqui... Não, se você estiver sozinho na montanha, você vai brigar com o seu eco. Sim. Porque é o conflito interno. Né? A gente está sempre ali, ó, querendo impor coisas ao nosso coração, Sim. que não é o que Deus tem para nós, é o que Provérbios trouxe para a gente ao longo da jornada. Né? E o que Deus fala com a gente? Olha, filho, aqui, ó, meu filho, siga o meu conselho, guarde os meus mandamentos, o tempo todo, olha, ouve. Né? Você sabe uma outra coisa interessante? E isso eu falei no 11, deixa eu ver se é o 11, não, é o 12. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Só que o que acontece? A gente tem facilidade, por exemplo, vou falar de mim um pouco, eu tenho facilidade em ler uma passagem lá, Deus falar comigo. Mas a hora que funciona assim, ó,
Minha esposa chega perto e fala, ó, Rafael, então, o que você acha de você fazer assim, assim, assim? Pronto, você já fica meio, mas será? Não sei o que lá, tal. E aí, aí vem o provérbio e fala assim, cara, você precisa amar a disciplina, você precisa amar a correção, você precisa amar ser ensinado por alguém. Porque aí você vai realmente aprender, você vai adquirir conhecimento. E aí toda vez que eu abro meus ouvidos, ela fala comigo, vou lá, aprendo, ela fala, tá vendo? Não saiu do jeito que você imaginava? Cara, é muito louco isso. Como Deus Aí, a minha esposa entrou aí, ó. Minha esposa tá aqui, ó. Tá aí, tá assistindo. Glória a Deus. Eu acho que só nas 2 últimas semanas ela pegou na minha orelha, acho que umas 4 vezes. Nossa, nem fala. E assim, cara, o que você falou, a gente precisa dar ouvidos, né? Porque Sim. Quem tá fora tem uma visão muito mais ampla, né? Ou até sabe mais do que você naquele assunto, não é? Sim. E a minha esposa, cara, muito sábia. E ela sabe que... E aí é lógico, a gente fica nervoso ali, a gente fala, não é possível, né? Nossa, que puxada de... Não, não é assim. Daqui a pouco eu vou lá e falo, olha, amor, você tinha razão. Aí, ou no dia seguinte ela fala, e aí, melhorou? Melhorou. Era isso que eu precisava. Nossa, com certeza, com certeza. Você sabe que um outro ponto que tocou bastante comigo, e que eu até citei o livro de Apocalipse, quando eu fui falar sobre esse assunto, que foi o 13, vai falar assim, ó, o 7. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres sendo muito ricos. Cara, isso é uma coisa extraordinária. Porque se a gente olhar para o contexto social, você vai falar que geralmente o rico é orgulhoso, né? Mas existem pessoas que vivem vidas extremamente difíceis e que têm um orgulho enraizado dentro do seu coração. Então tem esses dois lados. E aí Jesus vai dizer lá em Apocalipse que ele está vendo o sofrimento daquelas pessoas, está falando, olha, eu entendo, eu sei da sua pobreza, mas você é rico, mas é rico de coração, é rico de alma, é rico de dedicação a Deus. Cara, isso é demais. E isso não é classe social. Isso é cara, isso aí não Deus, cara. Não existe barreira, né, Rafa? Esse Exato. 13, quando você falou isso aí agora, me lembrou sobre o que a gente está fazendo bastante, né? Nós trabalhamos com aconselhamento, então assim, eu escolhi o versículo 13 desse capítulo. Desculpa, o 1, né? E o 14, eu lembro que eu pulei, foi o 1 e o 14. Por quê? Porque ele fala muito sobre o aconselhar. Você acabou de falar, eu estou aconselhando, eu estou prevenindo, né? Deus nos previne. Ele está advertindo, foi até a sua esposa que escreveu aqui, advertir com amor, né? É repreender com amor. Exatamente. Então, assim, para que eu não caia na tentação, para que eu não venha a pecar, né? E pecando eu tenho o quê? A morte. Exato. Né? Olha os reformados aí, né? A morte tríplice. Eu tenho a morte que pode ser física, eu posso ter a morte espiritual, né? E aí morreu, mas, cara, é morte eterna. Né? Eu posso ter a minha morte eterna. A gente não está aqui brincando, né, com a vida. Muito pelo contrário. O Provérbios está falando assim, ó, eu quero te ensinar como você tem que viver. Exatamente. Né? Como que a gente deve viver? Opa, então, você sabe que eu estava fazendo uma pesquisa das palavras que mais apareceram naquilo que eu li, sabe? Então vem pobre, feliz, entendimento, ensinos, planejar, guardar, coração, justiça, riqueza, domínio próprio, bem e mal e a principal, Senhor. E aí, pegando o gancho dessa pergunta, como que a gente deve viver? Qual é a mensagem total, assim, de Provérbios? Temer ao Senhor. Deixar Deus ser soberano. Muitas vezes a gente fica muito no porquê, naquele entendimento geral das coisas, naquela razão que é importante para a nossa vida, mas tem hora que tem que deixar Deus ser Deus. Então, qual é o primeiro ponto? Temer a Deus. Correr do pecado, fugir do pecado, de toda a instância possível, ficar longe e temer, se sujeitar a Deus em todos os momentos. Você fazer isso, o resto vai acontecer naturalmente, não é verdade? Eu tô rindo aqui, sabe por quê? A gente nem combinou, né?
E o que você fez, eu fiz também. Você fez. Eu peguei as palavras que mais saíram daquilo que mais falou comigo, né? E assim, sim, cara, era tolo, sábio, foi tolo, sábio, Senhor, coração, cara, tava em tudo, né? Coração, sim, conselho. E conselho. Sim, sim. Conselho tava em tudo, cara. Assim, de verdade, tudo que eu lia tinha conselho. E é Deus falando assim, te aconselhando, né? Eu compartilhei com você essa semana as lutas do meu coração também, né? Sim, e claro. É legal a gente ter isso. Falei para você daquilo que a gente tem até de conflito interno, né? Sim. Até mesmo com os nossos ministérios, com aquilo que Deus quer da gente, claro, o lugar aonde a gente está, aonde a gente deve estar. Então, assim, conselho, o que eu percebi, cara, que o mês de julho, Deus me aconselhou todos os dias, sabe? E Deus usou a minha esposa, só nessa semana 4 vezes ela me parou aqui para trocar uma ideia. Nem me fala. Usou você, cara, usou a sua vida, né? Usou alunos, usou ex-alunos. Então, assim, eu tô de férias, né? Aqui, eu volto segunda-feira. Retorno pro trabalho segunda-feira. Mas uma coisa que eu falo muito para vocês, assim, hoje à noite aqui vai vir uma ex-aluna, vai jantar aqui com a gente. Olha que benção. Sim. Ela e a mãe dela, né? Sim. Então, eu falo que os meus alunos viram amigos. E isso é uma benção, cara. Claro que é. Claro isso é uma benção. E a gente se aconselha mutuamente, né? Então, cara, conselho. Eu acho que de tudo que eu ouvi foi o conselho. Olha, Edson, abre o ouvido aí que eu tô te aconselhando, né? Se afastar do mal, se afastar do tolo, se afastar do orgulho, se afastar de tudo que é ruim, de tudo que é contrário a Deus, né, cara? Exatamente. Eu acho que isso foi muito latente na minha vida, sabe? Ao longo desse período. E você sabe que eu fiquei curioso, eu vou falar para você, eu sou péssimo em hebraico. Sou péssimo, certo? Vou abrir a real aqui para você já. Eu sou menos que o zero à esquerda em hebraico. Mas eu fiquei curioso, porque em determinados provérbios o S é maiúsculo, de sabedoria. E o C também, de conhecimento também. Eu falei, caramba, o que está acontecendo aqui? E aí eu fui pesquisar, tamanho a grandeza da sabedoria naquele texto, quem traduziu deixou até em letra maiúscula. Então, cara, a hora que você olha isso, você fala, meu, eu preciso absorver isso. Eu preciso absorver o máximo possível. Eu preciso ter intimidade com essas coisas para isso me ajudar no dia mal. Porque o dia bom a gente vive naturalmente, tá tudo beleza, tá tudo bem em casa, tá tudo bem no trabalho, na escola, mas o dia mal vem, a pancada vem, e aí a crise, vem aquela crise que dá de ansiedade, de tristeza, de muito choro, até uma mini depressão ali, você já perde vontade de fazer algumas coisas, e aí angústia, né? E aí vem o consolo. Mas se eu não tiver a sabedoria com letra maiúscula na minha vida, eu não vou conseguir passar por isso. Eu vou demorar para levantar e andar de novo. Vou ficar muito tempo deitado, parado, esperando as coisas acontecerem, né? Cara, assim, é desse jeito. E um dia vem, né, Rafa? Sim. A dificuldade, ela vai chegar pra gente. Ela vai chegar. Né? Principalmente pro cristão, né? Que vive tanta coisa ao mesmo tempo, né, cara? Ela vai chegar, cara, né? Eu lembro que você falou um pouquinho do seu testemunho, eu falei um pouco do meu, né, para você. Sim. Muitos que estão aqui até talvez saibam, outros não saibam, mas assim, chegou pra gente. Sim. Né? E foi um tempo de dor. Foi profundo, foram 4 anos, cara, de dificuldade, perdemos tudo, perdemos casa, perdemos emprego, perdemos tudo. Então assim, imagina só, você sair da casa dos teus pais para casar, e aí você foi lá, casou, você comprou sua casa, você começou a constituir sua família, né? 2 anos depois veio o nosso primeiro filho, depois veio o segundo filho, e aí de repente tudo vai para ruína. Eu falo nada. O que eu falo é assim, a gente vivenciou Jó, a gente só não perdeu os filhos, graças a Deus. Nossa, louvado seja Deus. E apesar que a gente perdeu numa gestação, né? Não teve uma perda assim, né? A Vânia teve uma gestação que não prosperou. Mas assim, em tudo, naquele momento, a dor era tão grande que a gente queria questionar Deus, né? Claro, sem dúvida. Deus, o que está acontecendo? Você existe? Você me ama? O que está rolando? Sim. E nós não conhecíamos Deus naquela profundidade. Então a gente conheceu Deus de verdade foi no deserto. Então assim, aquilo que aconteceu
foi uma forma dolorida, mas foi uma forma necessária, cara, para a gente se aproximar dele. Exato. Né? É aquilo que então, a gente estava conversando esses dias, né? A respeito, desculpa estar te cortando aí. Não, mas manda aí. Aquela pergunta clássica que vem sempre pra gente, né? Cara, se Deus é amor, se Deus é bom, por que acontecem coisas ruins? Não é? E uma delas é para fazer isso que fez na sua vida e que fez na minha vida, que é para nos aproximar dele, né? Me perguntaram esses dias isso aqui, aí eu falei assim, tá, então tá bom, vamos inverter a pergunta. Se nós somos tão maus como a Bíblia diz, então por que Deus já não matou todo mundo? Então? Por que acontece vivo? Coisa boa também com a gente, né? Você entendeu? Então, é muito da ótica, eu preciso dessa autoavaliação, né? Então, assim, lógico que é uma grande alegria, nós que temos filhos, quando a gente dá um conselho, nosso filho segue. Sim, não é verdade? Sim. Não é verdade? E aí imagina só Deus aqui nos aconselhando, falando, olha, quem tem entendimento, quem é sábio viverá, né? Sim. Viverá. E a gente está falando de viverá, não é que Deus vai tirar a sua vida, não. Também pode, né? Sim, porque claro, ele é Deus, ele é soberano. Lógico. O que a gente está falando de viverá é que modo você vai viver a sua vida. Então a Bíblia, cara, é um manualzaço para falar quem eu sou, quem Deus é. Sim. O que ele espera de nós. Exatamente. Eu acho que é essa. Eu sempre vou me basear nessa ideia. O que Deus espera de nós. Porque eu sempre, quando eu vou ler um texto bíblico, ou quando eu vou tentar ter entendimento de alguma coisa, eu sempre falo assim comigo mesmo. Deus, tu és soberano. O que vier daqui para frente, eu preciso crer, eu preciso alimentar. Então, o primeiro ponto, Deus é soberano. O resto a gente vai dizer, e ele sendo soberano, o que ele quer de mim? Quer que eu viva para ele. Eu fui criado para ter um relacionamento com ele. E assim nós vamos tocando o barco. Uma coisa interessante também que eu achei, foi assim, muitas vezes, a gente ouve muito por aí, ó, eu vou ler o provérbio de Salomão, porque eu vou ficar rico, porque tem muitas promessas de bênçãos no livro, não tem? Só que a hora que a gente, aí você pega, então tá bom, é por isso que a gente não pode pegar coisas isoladas, né? O que acontece? A hora que você vai olhar a vida de Salomão, você vai fazer, cara, Salomão é extremamente inteligente. A Primeira Reis vai falar de que ele escreveu muitos provérbios, mas ao mesmo tempo ele se relacionou com mulheres que ele não podia se relacionar. E aí, quem vem à tona? O único que conseguiu cumprir todas as coisas. Jesus Cristo, Rei dos Reis. Então, até nisso, Provérbios mira em Cristo. A palavra mira em Cristo, porque ela está falando, olha, Provérbios deu as dicas aqui, Salomão, Agur, toda a galera escreveu mirando no perfeito. Que o perfeito é Cristo. Sempre. Né? Sempre. Cara, é muito poderoso isso. Muito, muito. E muito, assim, quem ia gostar ia ser o Ricardo, né? O Ricardo que é o filósofo, mas vamos filosofar. Eu já até falei com o Ricardo que ele vai estar naquela lista lá do Educando, lá no osso lá, tá? Isso, boa, boa. Só, sem querer filosofar muito, mas assim, todas as vezes que as pessoas falam de riqueza, as palavras, né? Ela tem uma essência diferente, de novo, né? Depende do teu contexto, do teu emocional, do teu psicológico. Mas quando a gente fala de riqueza, e quando a Bíblia fala sobre que o justo prosperará, né? Não é dinheiro, gente. Exatamente. Né? É claro que se ele quiser te abençoar com dinheiro, glória a Deus, né? Divide com a gente, que nós somos professor, professor, olha o salário assim, ó. Né? Manda pro professor. Professor Jones ganhou, o Johnny ganhou uma churrasqueira. Então, gente, ó, se quiser mandar, abençoa aí. Mas só para você, não é riqueza, não é só dinheiro. Riqueza de sabedoria, riqueza de temor a Deus, riqueza de a prosperidade do seu lar, de você amar sua esposa, respeitar sua esposa, ela te amar, ela te respeitar, você ter filhos saudáveis, filhos que seguem ao Senhor, que temem ao Senhor, jovens que têm futuro, que têm visão de futuro, e lógico, os planos, né? Olha lá, o provérbio, né? Eu posso preparar o cavalo, mas a vitória vem do Senhor. Exatamente. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Não é verdade? Sim. Então, assim, o insensato, olha o insensato, né? Ele sempre vai querer tirar proveito daquilo que ele faz impensado, de forma irracional, descontrolada. E na visão dele tá certo. É verdade. Qual que é a nossa função?
a gente precisa ser luz. Porque o que Deus falou pra gente, tá lá em Mateus, né? A gente tá aqui para ser luz e para ser sal, meu irmão. Sim. Então, um discípulo sábio faz o quê? Aceita a correção, obtém sabedoria, mas muito mais ele faz. Ele é luz na vida do outro. Exatamente. Ele ilumina a escuridão do outro. Sim. Porque a palavra diz que onde há luz, as trevas não prevalecerão. É verdade, meu irmão. Eu concordo e eu sempre falo que assim, cara, as pessoas que estão ao seu redor, nós precisamos de alguma forma prover para que elas vivam melhor também. Isso é fato. Isso é fato. Então, os conselhos que a gente recebe em Provérbios, vai falar sobre o vizinho, você não pode odiar o seu vizinho. O que é? Cara, você tá vendo que o cara tá passando um momento difícil, que ele tá precisando do empurrão, que ele tá precisando daquilo outro. É hora de olhar com empatia, com amor, com respeito. Para quê? Para que você seja próspero, não aqui nesse mundo, mas próspero aos olhos de Deus. É aí que está a pegada. Sempre plantar no reino espiritual. Para quê? Para que Deus possa contemplar e falar, opa, chegou a hora do meu filho. Vai, melhora um pouquinho. O Salmo 19 vai falar isso. Vai falar que os ricos possuem sabedoria? Não, vai falar, o Senhor dá sabedoria aos simples. Tem muitas pessoas que não têm nem o que vestir, tem muito mais sabedoria do que o cara mais rico desse mundo. Cara, essa palavra falou comigo ontem à noite, cara. Eu tava lendo, e aí você falou do simples, mas o que acontece? O Senhor se opõe aos orgulhosos. Exatamente. Será que cai a nossa ficha? E assim, eu até compartilhei com a minha esposa ontem à noite, né? Falei, Vânia, dá uma olhada nisso. E parece que a gente nunca leu, né? A gente já leu esse texto umas 500 vezes. Exato. Mas, cara, ontem foi um negócio assim, falou, é verdade. Imagina só, se Deus se opõe aos orgulhosos, significa que Deus, ele é inimigo desse orgulhoso. Gente, quem sou eu? Eu não quero ser inimigo de Deus. Exatamente. Você tem noção, cara, se a ira de Deus... Rapaz, se Deus só falar, moe esse cara aí, filho, é um raio que vem e parte a gente no meio. Você não vê aquele provérbio que a gente até conversou sobre ele, que vai falar assim, olha, não se alegre com a derrota do seu inimigo, para que Deus não desvie dele a sua ira. Olha que profundo. E cara, vai para você, né? Você entendeu? E aí eu falei, eu tava com meu coração quase enchendo de alegria. Aí, nesses momentos, cara, que a gente identifica como que a gente é pobre, como que a gente é carente. Eu estava orando antes de começar e eu falei, Senhor, como eu sou carente de Ti. Como eu necessito do Seu Espírito dentro de mim a todo momento, porque eu sozinho eu não consigo nada. A gente é muito imperfeito, né, cara? Muito, cara, muito. E assim, gente, assim, para vocês que estão ouvindo a gente aí, a gente está aqui fazendo o fechamento do mês de julho, né, de um projeto que a gente chamou de Proverbiar. Então a gente ficou proverbiando cada dia aí. A gente falava sobre um provérbio, né? Então, 31 dias de julho, falamos sobre os 31 provérbios que existem aí nas Sagradas Escrituras. E para você que chegou agora, para você que viu depois, chegou depois aí, eu queria deixar aqui uma meditação para você, né? Provérbios 20, lá no seu versículo 18, ele fala assim, ó, com bons conselhos os planos são bem-sucedidos, não saia para a guerra sem boas orientações. Quais são as guerras que você tem lutado? Quais são as lutas que você tem travado? E talvez você entrou nessa live aqui porque você está com uma luta, né? Você está com algum problema na sua casa, no seu trabalho. A gente sabe que na pandemia muita gente ficou desempregada, pessoas passando necessidade. Sim, com certeza. Pessoas aí com problemas emocionais, psicológicos. Então, assim, quais têm sido as suas guerras? Quais têm sido as suas lutas, né? Mas quais os conselhos que vocês têm ouvido, gente, para sair e lutar essas guerras? Foi isso que aconteceu com a gente aqui quando a gente leu Provérbios. É o que o Rafa está falando. A gente tem que se preparar para o dia mal, porque para o dia bom é lindo. Sim. Tem sol, tem praia, tem comida, tem bebida, tem alimento, tem roupa, né? Tá show de bola. Tem família, tem o beijo da esposa, tem o filho brincando.
mas o que a gente precisa aprender, o que a gente aprendeu muito, nós dois aqui nesse mês de julho deixa o orgulho de lado. Sim, com certeza. Não feche os seus ouvidos, não tranca o seu coração, gente. Sim. Não tranca o seu coração. Leve o conselho de sabedoria para a vida. Né? Leia de novo o provérbio se você não acompanhou, se você não leu. Ouça pessoas experimentadas, ouça pessoas que ouvem o Senhor, que temem ao Senhor, porque são esses bons conselhos que fará de você pessoas bem-sucedidas. E não é só financeiramente, né? Sim. A gente está falando de uma outra moeda, de um outro ouro. Sim, sim. É outro ouro, gente. É bem por aí. É outra. E o Rafael falou uma coisa aqui que eu sempre lembro. Enquanto a gente não entender que nós somos seres espirituais em corpos carnais, sim, a gente vai inverter os valores das coisas. Sempre. O que eu estou plantando agora é para a eternidade. É para o espiritual, para o mundo espiritual. Se eu colocar para o carnal, vai dar ruim. Vai. Ai, professor, ai, Rafael, mas espera aí, eu tenho um ateu aqui, eu tenho uma pessoa que não acredita em Deus. Segura a onda. Sabe o que acontece? Já viu aquele negócio, vamos dar corda? Que a pessoa se enforca. Cuidado, esse mundo jaz do maligno. Sim, com certeza. Tá? Quem quer tirar vantagem do outro não prospera, tá? Sim, sim. Não prospera. Beleza? Eu quero pegar esse gancho aí seu de relacionamento. Manda aí. E no meu provérbio de hoje, tá falando do relacionamento com a mulher, né? Então tá falando, olha, a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela vai só fazer o bem. Todos os dias. E não olhe para a aparência, é lógico que a aparência é importante, mas olhe se ela teme ao Senhor. Então, nós esticarmos o pensamento e trazermos para homens e mulheres a ideia de relacionamento entre amigos, no seu trabalho, pegando esse gancho, é assim, se aproxime de pessoas que vão te levar a Deus. Isso. Se aproxime de pessoas que estejam dispostas a orar com você, a falar do verdadeiro Deus, a falar coisas especiais do reino para você. Se não, sabe o que vai acontecer? A hora que você vê, você está na rodinha dos escarnecedores, e aí a Bíblia vai falar no Salmo 1 que você não é bem-aventurado se você estiver lá. Então a ideia, nós fomos criados para ter relacionamentos. E esses relacionamentos precisam ser produtivos para o reino. Não tem vida dividida. O meu secular é isso, e aí tal hora eu sou crente. Ou tal hora eu sou um católico que cumpre as coisas que eu faço lá. Não, tudo é espiritual. Então quando você levanta de manhã, vai trabalhar, é Deus que te proporcionou aquilo. Quando você vai almoçar, quando você vai entrar no seu carro, falar com seu filho, tudo está na esfera. A palavra vai dizer que o seu patrão é a representação de Deus aqui na Terra. É simples assim. Tiago fala sobre o e Tiago fala sobre o homem de ânimo dobre, né? Não é? Então, cara, se aproxime de pessoas que possam te dar uma palavra de Deus, uma palavra que venha te consolar, uma palavra que venha te levantar nesses momentos difíceis que a gente vive nessa terra. Porque senão, meu irmão, o chicote vai estralar. Verdade é essa. Vai estralar. E a gente vai aprender de quem, gente? Nós vamos aprender de Cristo. Exato. Né? Que é mais humildade do que Cristo. Né? Imagina só, pensa comigo, ele sabia quem ia traí-lo. Ele sabia quem ia entregá-lo. Sim. E assim, ele não falou, se fosse eu ou você que está me ouvindo agora, se você soubesse da pessoa que está te entregando, você não sentava na mesa com ele. Mas nunca. Aliás, nunca, você nem iria. Você ia falar assim, quer saber? Vou falar que eu tô doente aqui, vou falar que eu tô com dor de barriga, eu nem quero estar lá. Bem por aí. Não é verdade? Não. Não, humildade. Cristo sabia, né, cara? Sim. Cristo sabia. O nosso exemplo é Cristo. É sempre. E aí, a hora que você vê assim, ó, ele sabia de tudo isso, a sua onisciência estava a todo momento funcionando, como a sua humanidade, e aí ele vai lá e lava os pés dos discípulos, cara. Cara, isso aí é um tapa na nossa cara. Porque nós estamos falando do Rei dos Reis, aquele que vivia na eternidade,
aquele que é um só com o Pai. Muitas vezes ele vai falar que ele é submisso ao Pai, mas só para dizer que há uma ordem, uma submissão ali no trabalho, economicamente, né? Um termo teológico ali. Mas eles são um. E aí que você pega É a cooperação, Deus, né? exatamente. E cooperação em amor. É isso que ainda Em é amor. mais profundo ainda. E aí você pega e vê ele se despir, como vai falar em Filipenses, e lavar os pés dos discípulos. Cara, isso me dava até vontade de chorar, sinceramente, porque é por isso que ele é o santo, porque a gente não é capaz disso, cara. E por isso que a gente precisa mirar nele. E essa passagem que você acabou de falar, essa semana eu passei por ela, né? E aí, o que é legal é que, assim, ele ensina, e ele não falou assim, pessoal, ô discípulos, vem aqui, lava os meus pés. Não, ele foi lá, exato, falou, agora vocês também lavem os pés uns dos outros. Então, assim, ele não chamou para ele falou, não, a gente precisa cuidar do outro. Exatamente. E quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. É exatamente isso. Exatamente. Ó, olha só, tem até música saindo aqui, ó. Dá-me um coração igual ao seu, muito meu lindo mestre. Isso. E aí, Jesus também, e às vezes quando tem que o chicote estralar, queridos, vai estralar. Porque eu lembro que nos aconselhamentos aqui, né, Rafa? Às vezes a gente precisa confrontar. Rapaz, e, gente, desconfiem. Desconfiem quando tiver gente só bajulando vocês. Provérbio de número 27. Cuidado com os bajuladores. Fujam dos bajuladores. O amigo verdadeiro, ele vai falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Por isso que essa semana, depois que a minha esposa me chamou, eu falei, Vânia, o que você falou para mim, eu precisava ouvir. Exatamente. Eu não queria ter escutado. Eu geralmente também não gosto. Não, e você sabe, Rafa, eu fui para um acampamento que, assim, tem uma frase, cara, de um pastor que estava nesse acampamento que não sai da minha mente. Não sai. E eu falo para todo mundo que eu posso. O caminho da graça, olha a frase do cara, bicho. O caminho da graça nos leva a lugares que não queremos percorrer. Profundo, eu não quero sair nesse frio e cuidar do morador de rua. Mas eu preciso. O caminho da graça me leva até lá. Exatamente. Eu não quero perdoar o cara que chutou minha canela no jogo de futebol. Sim. Mas o caminho da graça me leva a perdoar. Sim. É só graça, As pessoas só querem. É graça, bicho, é graça. Às vezes o aluno, né? Eu repreendo o aluno lá e aí fica triste. Ai, professor, eu não gostei do que você falou. Mas, filho, o caminho da graça leva a lugares que você também não quer ouvir, precisa ouvir. Sim, sim. Então o caminho da graça vai mexer com o meu eu, com o meu ego. E às vezes vai dar uma mexida tão gigante, você vai falar doeu. E aí vai doer. Sim. Né? Mas acredite, é melhor doer agora do que doer a eternidade. Com certeza, com certeza. Entendeu? E segundo uma ótica, até o Martin Lloyd Jones vai falar sobre isso, que para a gente melhorar, nós precisamos piorar. Então a ideia é o seguinte, você vai levando umas pancadas e vai subindo de nível. E vai subindo de nível. E vai subindo de nível. E aí a graça vai te empurrando, ó. Você não quer fazer isso, mas você precisa fazer. E você vai fazer porque eu te escolhi. Não tem para onde correr. A verdade é essa. É impossível negar o chamado do Espírito Santo. Zaqueu estava em cima da árvore e ele foi ver Jesus. Mas o que aconteceu? Jesus disse, me convém, eu vou à tua casa hoje, Zaqueu. Não tinha como falar não. Ele só desceu e falou, então vamos. Ele só tomou a decisão de falar ir. Porque Jesus falou, me convém, não tem como tirar isso de Deus. É muito legal. Eu amei essa frase aí, cara, porque é exatamente isso que acontece. A graça mexe dentro de nós. Mexe com coisas que a gente sempre está tentando deixar um pouco de lado. Exato. Paulo vai falar o que eu quero, realmente eu não consigo, e assim vai. O bem que eu quero fazer eu não faço, mal esse aí eu faço de graça, né? Assim, cara? Exatamente. Então, é muito linda essa reflexão. E é o nosso cotidiano. E é isso que os provérbios vai trazer para a gente.
uma luta constante de ajuste no cotidiano para temer a Deus. Eu acho que isso é uma pegada muito bonita do livro de Provérbios. Gente linda que está acompanhando a gente aí, é o seguinte, ó. Estamos aqui já há 1 hora trocando essa ideia. A gente já está partindo para os finalmente, a gente vai fechar. Se deixar, eu e o Rafa, a gente fica até uma meia-noite. Nossa, entendeu? fica mesmo. Mas assim, gente, isso aqui foi só o começo de muita coisa que está chegando aí, que a gente está propondo, né? Eu sei que o Rafa vai querer fazer o fechamento dele, eu vou fazer o meu fechamento do provérbio e vou falar um pouquinho do que vai acontecer aí no próximo semestre. Mas eu amei fechar provérbios com mulher virtuosa. Eu estou aqui fazendo um curso de aconselhamento também, e eu lendo a história da família, Sim. me doeu muito saber o quanto as mulheres sofreram. Sim. E o quanto elas ainda sofrem, né? Preconceito e várias outras coisas, né? Sim. E, cara, eu sou muito grato a Deus pela esposa que Ele me deu, né? Pelas mulheres que Ele me deu, né? Minha mãe, minha sogra, minha esposa, minha irmã. Então, assim, se hoje eu sou o que eu sou, se eu tenho o que eu tenho, é claro que Deus, na sua soberania, na sua soberana Sim. vontade, Ele proporcionou, mas Ele proporcionou através dessas pessoas. Exatamente. Né? E quando eu vejo que as mulheres, como elas eram tratadas antigamente, como elas ainda são tratadas em alguns lugares, principalmente na área profissional, isso entristece o nosso coração, né? Porque eu preciso de humildade. E é muito doloroso quando eu escuto as pessoas falarem sobre essa questão de você se colocar num jugo de alguém, quando essa pessoa não segue a Cristo, não teme a Cristo, não é humilde, né? E muito pelo contrário, a gente precisa amar as nossas esposas, a gente precisa amar como Cristo amou a igreja. Isso doeu muito essa semana em mim lendo isso, cara. Sabe por quê? E foi a minha reflexão de hoje, num post que eu fiz aí no Instagram, porque, cara, eu preciso amar a Vânia de tal maneira que Cristo seja visto. Né? E como é difícil, eu sou tão pequenininho, eu sou tão falho, cara, tão pecador. Eu preciso disso todo dia, eu preciso me renegar todo dia, eu preciso Sim. me colocar aos pés de Cristo todo dia. Né? E foi muito bom acabar com esse versículo. Então, assim, há mulheres virtuosas nesse mundo, sim. Né? E vocês superam todas elas. E ai daquele que encontrar uma mulher virtuosa, né? Gente, vai ser bem todos os dias da sua vida. Glória Isso a Deus. É maravilhoso. Eu quero puxar um gancho falando sobre o Provérbios 31, isso que você falou sobre relacionamento e mulheres. Você sabe que você olhando Provérbios profundamente, né, Efésios 5, que vai falar sobre esse assunto, nós vemos o quanto o papel do homem e da mulher foram invertidos na sociedade, né? Porque a Bíblia me recomenda o seguinte: eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, um amor incondicional, uma auto-entrega, um compromisso absurdo, né? E aí a gente olha o que a sociedade fez. Fez o homem ficar parado e a mulher correr atrás do homem. É antibíblico isso. A ideia é que o homem ame a mulher e aí ela recebe esse amor e devolve. É totalmente ao contrário do que a sociedade prega. A sociedade prega a mulher correndo todo momento atrás do homem. E aí a gente vê bons exemplos de homens fazendo a sua parte como ser humano, como pessoas, e a gente fala, as pessoas comentam, né? Ah, olha lá, manezão lá fazendo de tudo para a mulher dele. Cara, mas é bíblico, eu preciso fazer. Eu preciso. Cristo morreu, né? Exatamente. Pela igreja. É claro. E se eu tiver que entregar minha vida para salvar minha família, eu tenho que fazer. Essa é a ideia. E a gente vê uma sociedade que inverteu esse valor. Fez a mulher ser menor, e o contexto bíblico não diz isso. Diz que ela é igual. De maneira alguma. Na hora que Gênesis, Deus passou a tarefa de governar esse mundo, ele falou para os dois, homem e mulher os criei. Né? E aí a gente pega a sociedade que larga o homem num pedestal, e isso não estou defendendo feminismo, nada. Eu estou defendendo a palavra. E a palavra diz que o marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja.
E não é fácil, queridos. Quem disse que é fácil? Exato. Por isso que elas puxam a orelha da gente, entendeu? Tem que puxar mesmo, continua aí. São as nossas conselheiras. Assim, não, isso é gestão das emoções, né? Eu trabalho aqui com gestão das emoções. Gente, se eu não falar onde está doendo, bola de cristal o outro não tem. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse diálogo. Por isso, quando a gente vai para encontros de casais, a gente está preparando aqui agora, né? Eu e a minha esposa, um encontro de casais aqui para o pessoal da igreja. E, cara, a primeira coisa que a gente incentiva é diálogo. Você tem diálogo com seu esposo, mas você fala tudo. E a gente sabe que não fala, Rafa. Porque nos aconselhamentos é o que a gente mais pega, né? Quando a pessoa fala assim, e aí? Fulano, ela me machucou, tá? Você falou isso pra ela? Não. Tá, e aí? Você acha que ela vai fazer o quê? Amanhã ela vai fazer de novo. Mas ela não vai fazer porque ela é má, ela vai fazer porque você não mostrou que doeu. Você entendeu? E é isso que vai desenvolvendo a maturidade do diálogo, não é verdade? Maturidade no casamento. Claro. Né? Olha só. Olha lá, já colocaram aqui. Isso aí, ó, o Senhor nos deu como dom idoneidade, uma das características do Espírito Santo. Isso, o Espírito Santo. Gente, Espírito Santo é Deus. Você tem noção que quem habita em você é Deus? Sim. Sim. Então, é uma reflexão, cara, que, olha, de verdade, esses dias eu me chorei aqui pensando, cara, Deus habita em mim. Eu sou tão falho, isso, né? Eu sou tão pecador, cara, eu sou tão miserável, mas Deus habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Eu erro tanto, mas o Espírito Santo habita em mim, né? Esses dias me ligaram aqui e falaram assim, cara, aquela mensagem que você colocou ali, eu tava para fazer uma besteira e eu falo, cara, eu não, quem sou eu? Eu não sou nada. E foi Deus, gente, Deus é quem faz, é Cristo. Ó, não é o pastor da igreja, não é o irmãozinho, não é a irmã do coque, não é Deus. Sim, ele nos usa como instrumento quando a gente se coloca à disposição. Por isso que estar no reino é estar à disposição. Eu preciso estar disposto. Sim. Deus não usa preguiçoso. Olha lá, vai ter com a formiga, olha lá, a reflexão do Rafa. É bem por aí. Deus não usa preguiçoso. Sabe aquele negócio assim? Tô cheio de coisa para fazer? Sim, sim. Já ouviu? Tô cheio de coisa para fazer. Então é você mesmo que Deus quer usar. Sim. Por quê? Gente, Deus quer usar você porque você está sempre à disposição. Ele não vai usar quem não quer trabalhar. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. E aí, meu irmão, se tiver um preguiçoso, que colheita vai fazer? Ele vai falar, vou sentar aqui, vai que o vento traz. Não vai trazer, né? Não é verdade? É verdade. Então, já pegando esse gancho aqui, para a gente fechar a live, sim. Uma das coisas que eu vou trabalhar aí no mês de agosto e ao longo do próximo semestre é essa ênfase do aconselhamento. Então, eu vou trazer situações do dia a dia, né? E eu estou falando, como a gente está num processo de encontro de casais, eu estou falando muito sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento. Mas é lógico que a gente vai falar do conflito, da briga do filho com a mãe, sim, né, da separação. Claro. Então, são coisas que eu vou trazer bastante aí no próximo semestre, além do projeto que eu e o Rafa estamos juntos e misturados aqui, gente. Benção. Qual que é o nome aí, Rafa? Depois a gente vai postar, depois de fechar essa live aqui. Educando com a palavra, né? Poderoso. Olha aí. Esse nome, hein, cara? Educando, gente. Educando na palavra, com a palavra, pela palavra. Sim. Porque tudo que se fez, Deus fez pela palavra. Exatamente. Ele falou e tudo se fez. Sim. Né? Mas uma coisa que a gente vai aprender aqui juntos ao longo desse semestre, a gente vai fazer aí algumas lives, né, nesse semestre, sim. com esse tema Educando na Palavra, com situações que aconteçam aí no cotidiano, para que a gente eduque, né, as pessoas, os cristãos, a compreenderem o que está acontecendo no mundo, em algumas situações, pela cosmovisão cristã. Exatamente. Né? Exatamente. Porque senão se torna muito comum a gente aprovar o que é desaprovado por Deus. Com certeza, com certeza. Com certeza. Os alunos estão aqui, gritando aqui. Eu falo isso para os alunos. É muito diferente ser comum e ser normal. Sim. Às vezes o aluno faz um negócio e ela fala, isso daí é comum, mas não é normal. Então, hoje em dia, é comum você chegar na sua casa à noite, depois do seu trabalho, hoje é comum,
e o seu filho nem ligar para você. Ficar lá jogando videogame no quarto, trancado, né? Sim, Nem correr sim. para te dar um abraço como antes a gente fazia com os nossos pais. Então isso hoje pode ser comum, mas não é normal. Mas não é normal, exatamente. O normal não é. O normal seria o quê? Papai chegou. Nossa, papai chegou. E aí você vê o Rafinha correndo no seu braço, e a pessoa, delícia, o Rafinha correndo no seu braço, sua filha, nossa, pai, você chegou, tava com saudade. Isso é o normal. Normal, glória a Deus. Só que as coisas estão tão comuns que o cristão tá falando, pô, isso é normal. Não é normal, gente. Não é. Existe uma grande diferença entre o que é normal e o que é comum. Eu preciso colocar no seu lar, no nosso lar cristão, o que é normal aos olhos de Cristo. Sim. E essa pegada de Provérbios, essa herança que nós precisamos passar, né? Essa herança espiritual. Muitas vezes nós não conseguimos ter isso na nossa família, mas hoje nós temos esse legado de passar essas histórias, toda a informação e uma vida com Deus para os nossos filhos e assim alongando a posteridade, né? Perfeito, perfeito. E aí, Rafa, projetão nosso então lá, Educando na Palavra, a gente vai chamar alguns convidados aí. Sim. Gente, provavelmente vai rolar no YouTube também, vai rolar no Facebook, então a gente está combinando aí, vocês vão ver isso, as postagens aí no Facebook, no Instagram, a gente vai falando com vocês e vai posicionando a galera, tá bom? Benção, e lógico, o Rafa tem um projeto paralelo, assim como eu tenho esse projeto paralelo do aconselhamento, que eu vou falar aqui ao longo também do semestre. O Rafa tem um negócio show de bola. Fala aí, Rafa. Então, eu sempre gostei de escatologia, né? Sempre, na verdade, a minha conversão genuína, aí, vamos dizer assim, ela veio através do livro de Apocalipse, e eu quero falar um pouco disso no mês de agosto. Escatologia, a doutrina das últimas coisas, que é uma coisa assim, que até lá na FATERJ, os nossos alunos que me permitam falar um pouco sobre eles, todo mundo vai bem, 9, 10, 9, chegou na escatologia, vai lá abaixo, 8, 7, 6, então eu quero trazer isso para o cotidiano das pessoas, né? Quero tentar mostrar que a Bíblia, eu fui ensinado, para você ter uma ideia, rapidinho, fui ensinado olha, se você for ler o livro de Apocalipse, cuidado, é um livro temeroso, pode acontecer. E aí você olha Jesus e fala, ó, se você for fiel até o fim, eu te darei a pedrinha branca, que é um convite, né, para você poder entrar no meu reino. Se você for fiel até o fim, é um convite à fidelidade, cara. Jesus está nos convidando para ser fiéis até o fim. Então, cara, escatologia... Parece que quando a gente fala de Apocalipse tem uma explosão, né? Ô, cara, eu ia pôr lá na minha chamada uma explosão, né? Eu falei, deixa quieto, já vai ficar igual, né? Então essa é a minha ideia, trazer para o cotidiano das pessoas que Jesus quer o quê? Fidelidade. No entanto, que se a gente vê o livro do Apocalipse, existem 3 nomes próprios lá. João, Jesus e Antipas. Jesus olha, ó, lá mora Antipas, o meu fiel, a minha verdadeira testemunha. Então a ideia é trazer para a sociedade que nós precisamos ser Antipas, ser verdadeiras testemunhas do Evangelho de Cristo. Essa é a ideia. Aí, galera, não perde não, hein? O homem é fera no Apocalipse. É que se você acha que Apocalipse é uma explosão gigante, é um Armagedon somente, né? E o capiroto com o tridente esperando você lá no final, com aquele fogo ardente, esquece. Olha lá o que ele já falou aqui. Já deu um spoiler, hein? Vamos ver quantos Antipas vão acompanhar. Vamos ver quantos Antipas vão acompanhar. Foi isso que eu disse lá, ó. Aqueles que se interessarem, como é a palavra de Deus que será falada, ela irá transformar a sua vida. Isso pode ter certeza. Gente, outra coisa, tanto eu como o Rafa, quando a gente abre as caixinhas lá, pergunta aí, tira a dúvida de vocês, né? Principalmente Apocalipse, eu tenho certeza que eu vou perguntar um monte pro Rafael, né? Então assim, perguntem, né? Tirem suas dúvidas, de repente alguma necessidade que você esteja passando, né? Compartilha, né? Às vezes você não consegue, não tem acesso aí a um psicólogo, você tem acesso ao aconselhamento. A gente não está aqui dividindo força contra psicólogos, muito pelo contrário, né? Nós somos conselheiros cristãos, mas a gente sabe o limite, né? O nosso limite como conselheiro. E lógico, dependendo da situação, a gente fala, olha,
É legal você continuar com aconselhamento, mas você precisa de um psicólogo também. Claro. É legal você ficar com aconselhamento, mas você precisa de um psiquiatra para ser medicado. Exato. Então, assim, a gente tem essa noção, né? Então, o que a gente não quer é que você sofra, e às vezes você não tem alguém para ouvir. Então, exato. Né? Tanto nas dúvidas teológicas que virão aí do Apocalipse, quanto nas questões do seu cotidiano, Sim. quanto a aconselhamento, necessidade, conflito, relacionamento. Mas exato. A ideia é essa. E beleza. Claro, eu não podia fechar essa live falando, cara, beijo no seu coração, você é um cara especialzaço. Eu que agradeço. Você não tem noção do carinho que eu tenho por você. Né? Eu tô com dificuldade até para falar, cara, falar a verdade pra você. Vou te falar que eu já tô querendo chorar, ó, já tá caindo aqui. Então, assim, verdade. Ó, antes que eu chore aqui, galera, vou... Tem até um paninho. Então, né, a gente vai, em nome de Jesus, a gente vai se programar pra gente se conhecer aí pessoalmente. Com certeza. Vou visitar você aí em Bariri. Bariloche. Pegar um feriadão, ou você vir aqui em Registro Vale, Registro City. Aí sim, hein? Né? Graças a Deus. Que vocês saibam que serão muito bem acolhidos, né? As nossas esposas têm muita coisa em comum, né? Muita coisa, puxa vida. Olha, a gente estava conversando aqui, elas têm muita coisa em comum. Verdade. E a Vânia falou que a hora que sua esposa precisar ir, pode ligar, passar um zap. Que, ó, tá à disposição para tirar as dúvidas aqui, viu? Bênção total, bênção total. Deus abençoe sua família e, lógico, vamos acabar orando, né, irmão? Graças a Deus. Quer mandar uma última mensagem aí? Não, eu quero agradecer também. Quero dizer que fiquei muito feliz da nossa parceria, da nossa irmandade. E, cara, eu já tinha você como uma pessoa especial e depois desses 31 dias eu não tenho o que falar. Eu só tenho que orar a Deus para que você permaneça assim, sempre humilde. Você é uma das pessoas mais humildes que eu conheço, com um currículo invejável. Então, que Deus possa permanecer você assim. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe. Deus Amém. Abençoe. Vamos Amém. Lá. Queridos, vamos orar? Vamos. Deus querido, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. Te damos graças, ó Deus, pelo teu amor, te damos graças, Senhor, pela tua presença. Te damos graça pelo teu Santo Espírito, Pai, que habita em nós. Quão maravilhoso, Pai, reconhecer isso. Peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a vida do Rafa, da Ana, da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa, da sua sogra, de toda a sua família, Pai. Que o seu ministério venha prosperar em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Da mesma forma, Pai, eu peço pela minha casa, pelo meu lar, pelo lar de cada pessoa que está aqui, Pai, nesse momento, assistindo essa live, por aqueles que não puderam estar aqui também, Senhor, que o teu Santo Espírito os alcance, em nome de Jesus. Pai querido, que esse propósito que fizemos em julho sobre Provérbios, né? Esse propósito, Pai, que estamos fazendo para o segundo semestre de 2021, não seja para a nossa glória, mas seja para a glória do teu santo nome. Usa, Senhor, as nossas vidas para transformar e abençoar outras vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Gente, obrigado. Obrigado para quem ficou até agora conosco. Rafa, beijo no coração. Tamo junto. Deus abençoe, cara. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.